Eu sei que você não gosta muito de parar, minha viajante. É da sua natureza, sempre com um horizonte novo no olhar, sempre com mais um caminho pela frente. Mas tem uma coisa que os astros me mostraram sobre Sagitário neste junho que eu precisava trazer até você. O que estava travado está se soltando. Não devagar, não aos poucos. Está se soltando de vez. E o momento em que esse movimento acontece é exatamente agora. Quem vai com ele, chega. Quem hesita, perde a janela. Eu nunca digo isso para assustar, minha caminhante. Digo porque confio em você o suficiente para te falar a verdade. Tenho um presente lindo reservado para Sagitário neste período e tenho um aviso que precisa vir antes. Eu nunca dou um sem o outro. Fica aqui comigo. Antes de qualquer coisa, minha aventureira, preciso te lembrar de quem você é. Porque Sagitário frequentemente está tão ocupado indo que esquece o que está carregando. Você é o signo que nasceu com uma pergunta no coração: o que mais existe além daqui? Não é inquietação vazia, é filosofia viva, é a alma que precisou crescer grande o suficiente para dar conta de tudo que veio ver nessa encarnação. E essa largura de espírito que você tem, essa capacidade de enxergar além do que a maioria consegue, de encontrar sentido onde outros veem apenas circunstância, é o que torna Sagitário irresistível para as pessoas ao seu redor. Você entra numa sala e o ambiente expande. Você abre a boca e algo que parecia pesado fica mais leve. Isso não é coincidência, meu coração livre. É a frequência do seu signo, uma frequência que os astros desta semana estão ampliando e que tem algo esperando para ser descoberto lá na frente que eu guardei especialmente para te contar. Mas antes, preciso te mostrar o que está oculto em você. Minha caminhante tem um dom em Sagitário que quase ninguém nomeia e que é exatamente o que o cosmos está ativando neste período. Você tem a capacidade de confiar no que ainda não tem forma, de apostar no que ainda não é visível, de dar o primeiro passo antes de saber exatamente para onde o caminho leva. Isso parece óbvio para quem olha de fora. Sagitário é corajosa. Mas não é coragem no sentido simples. É uma inteligência específica de alma que sabe, antes de qualquer prova concreta, que o movimento é a direção certa. E essa inteligência, minha aventureira, é a que vai ser chamada agora. Os transitos desta fase estão pedindo que você use exatamente esse dom, não para pular de algo, mas para ir em direção a algo. Tem uma diferença enorme entre as duas. Sagitário que foge vai longe, mas volta igual. Sagitário que avança em direção ao que importa vai longe e chega diferente. Esta é a semana de avançar. E agora, meu coração livre, preciso falar da sombra, porque não seria honesta com você se só falasse do que é lindo. A sombra mais comum de Sagitário tem um nome que parece contraditório para um signo tão expansivo: fuga. Não a fuga óbvia, não aquela que as pessoas percebem. A fuga sutil, a que acontece quando algo fica pesado demais para ficar, quando uma situação pede mais profundidade do que Sagitário está disposta a me oferecer naquele momento, quando o conforto de se mover parece mais seguro do que o desconforto de sentir. E eu digo isso com muito amor, minha viajante, porque vi isso em tantos mapas de Sagitário ao longo dos anos. A velocidade do signo às vezes é genuína expansão e às vezes é esquiva muito bem disfarçada de liberdade. O cosmos desta fase está pedindo que você verifique, de forma honesta e sem julgamento, qual das duas está operando agora, porque o que está disponível para você neste período exige presença. Não movimento, presença. Minha aventureira, existem padrões que aparecem consistentemente nos mapas de Sagitário e que ficam mais visíveis em momentos de mudança, como o que está acontecendo agora. O primeiro é prometer mais do que entrega, não por desonestidade, por entusiasmo genuíno. Sagitário sente algo como verdadeiro e diz como se já estivesse feito, e depois a realidade bate. O segundo padrão é deixar o grande plano eclipsar o passo pequeno. Sagitário vê o horizonte com uma clareza extraordinária e às vezes não consegue ver o que está bem na frente porque está olhando longe demais. E o que está bem na frente, nesta semana, importa muito. Os trânsitos agora no seu campo de vida cotidiana estão pedindo atenção ao detalhe, ao passo concreto, ao gesto que parece pequeno, mas que move algo real. E aqui está o que eu guardei para te dizer. Quem não move o detalhe agora perde a janela do grande.
Escreve aqui para mim nos comentários. Eu estou pronta para mover o que está na minha frente. Eu quero ler e abençoar cada uma de vocês. Agora, minha caminhante, chegamos ao momento que eu guardei para esta parte. A lição da alma para Sagitário neste junho não é sobre ir mais longe, é sobre ir mais fundo. Desde o início do mês, com Mercúrio em Câncer carregando todo o sentimento que as palavras podem suportar, o céu está pedindo a Sagitário algo que não é natural: ficar. Ficar na conversa difícil em vez de mudar de assunto. Ficar no sentimento desconfortável em vez de fazer planos que distanciem da dor. Ficar presente na relação que pede mais do que você costuma dar, não porque é obrigação, mas porque é o que faz a alma crescer de verdade. Sagitário tem medo de ficar parada o suficiente para sentir. Não porque é fraca, mas porque sente muito e aprendeu que o movimento é uma forma segura de não se afogar no próprio coração. A lição desta fase é que parar não é afundar, é mergulhar de propósito. E que o que você vai encontrar no fundo não é o que você tem medo de encontrar, é o que você mais precisa ver. E agora, minha aventureira, quero te deixar com algo concreto, porque eu sei que Sagitário aprecia quando a sabedoria vira ação. O conselho desta semana é este: identifica uma coisa que você vem adiando porque parece pequena demais para merecer atenção, uma conversa que ficou para depois, um gesto que você queria fazer, mas que sempre parece que dá para fazer amanhã, uma decisão pequena que você postergou porque está esperando ter mais clareza sobre o quadro maior. No dia 13 de junho, quando Vênus entra em Leão e ilumina o seu setor de aprendizado e significado com calor genuíno, o que foi feito com intenção real nessa semana vai ressoar de uma forma que você não espera. E no final do mês, quando Júpiter encerrar um ciclo de quase um ano de trabalho emocional interno e abrir um novo capítulo de expressão e alegria para Sagitário, quem já tiver movido os pequenos passos vai estar muito melhor posicionado para receber o que chega. Não espera o quadro maior. Move o pequeno agora. Meu coração livre, antes de falar da sabedoria final, preciso que você ouça algo que raramente alguém te diz. A sua força já existe. Não a força que você vai desenvolver quando tiver mais experiência, quando estiver mais segura, quando tiver resolvido aquela situação que pesa. A força que você tem agora, a que já passou por tudo que passou, a que continua aqui, a que ainda acredita mesmo quando tem razões para não acreditar. Essa força já é suficiente para o que está chegando. Sagitário às vezes age como se precisasse de mais confiança, mais clareza, mais combustível antes de partir. Mas os astros desta fase estão dizendo algo diferente. Você já tem o que precisa. O que está faltando não é força, é permissão. A permissão de usar o que você já é, sem esperar estar mais pronta. Ritual de 2 minutos para esta semana. Toda manhã, antes de começar o dia, coloca a mão no peito e pergunta a si mesma: o que eu já sei que estou fingindo não saber? Não precisa resolver. Só nomeia. Nomear já é começar. E agora, minha viajante, chegamos à sabedoria mais profunda que este período tem para Sagitário. E é também a mais simples. A sabedoria desta fase é esta: o bloqueio que você sentiu não era do cosmos contra você, era do cosmos te preparando. Júpiter passou quase um ano em território que pediu de Sagitário algo que não é natural: introspecção, vulnerabilidade, profundidade emocional. E foi duro. Para um signo construído para expandir, para explorar, para ir, ficar tanto tempo com o olhar voltado para dentro custou algo real. Mas esse trabalho, minha caminhante, não foi em vão. O que você processou nesse período, mesmo que não saiba nomear completamente, ficou gravado na alma. E quando Júpiter encerrar esse capítulo e abrir o próximo, a Sagitário que vai entrar na nova fase é uma Sagitário diferente, mais inteira, mais capaz de ficar sem perder a liberdade, mais capaz de se comprometer sem se trair, mais capaz de amar fundo sem precisar fugir quando fica fundo demais. Esse é o presente que o bloqueio deixou, e ele já é seu. Repete comigo, minha aventureira: eu não preciso estar pronta para começar, eu começo e fico pronta no caminho. Diz essa frase essa semana, toda vez que a hesitação aparecer. Toda vez que você quiser esperar mais um dia, mais uma certeza, mais uma confirmação antes de se mover. Esse é o jeito de Sagitário chegar onde quer chegar, não esperando um momento perfeito,
mas confiando que o movimento cria o momento. Continua andando, minha aventureira, e quando voltar, eu estou aqui. Manda para outra sagitariana, aquela amiga que sempre fala a verdade.